Queridos irmãos, eu tenho certeza que alguns de vocês, ou muitos de vocês, já experimentaram o poder da oração. O Deus que tem o poder de realizar coisas, sinais, prodígios, maravilhas, através da oração. A oração é uma chave, ou é a chave da providência que Deus colocara nas minhas mãos e nas suas mãos para abrir as portas das providências. A oração, ela tem o poder de transformar a desonra de um ser humano em honra. A oração tem o poder de transformar um aflito, uma pessoa aflita, para uma pessoa que começa a pular de tanta alegria por causa do poder da oração. Nessa noite, e para essa noite, eu quero ministrar uma palavra sobre o tema: a oração que mudou a história. A oração que mudou a história. Vemos aqui nessa passagem que nós lemos a respeito da biografia de um homem. E sabemos que todos nós temos uma história. Desde o dia que a sua mãe te concedeu ou deu à luz a sua pessoa, a sua história começa a ser contada. Eu não sei onde você nasceu, onde você cresceu, de qual estado você é ou veio, mas você tem uma história. O ser humano, ele tem um ciclo da vida. O ser humano, ele nasce. O ser humano, ele cresce. O ser humano, ele envelhece. Ele reproduz e, por fim, chega a si. O ciclo final da vida do homem e da mulher, que é a morte. Aí as pessoas que ficaram vivas irão contar a história de quem já partiu para o Senhor, que partiu dessa para outra. Fica registrado nos anais da história, a minha e a sua biografia ficará registrada. E quando eu abro a minha Bíblia, aqui no livro de 1 Crônicas, no seu capítulo de número 4, nos versículos 9 e no versículo 10, a qual nós lemos nessa noite, conta-nos a biografia de um homem. Quem era esse homem? De qual tribo ele era? A Bíblia nos relata que uma certa mulher concebe e dá à luz a este menino, a esta criança. E essa mulher, no ato de dar à luz a este menino, ela dá com muitas dores. Ao gerar, ao conceber aquele menino, ela sente muitas aflições, muita angústia. Quando aquele menino veio ao mundo, aquela mãe fala e diz: o nome dessa criança, o nome deste menino será chamado Jabes.
Jabes significa aquele que traz sobre ele. Jabes significa aquele que traz tristezas e aflições. Foi isso que aquela mulher sentira ao dar à luz aquele menino. E aquele menino, ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo. E quem sabe as pessoas do seu meio, quem sabe as pessoas, os seus vizinhos, os seus parentes e até os seus irmãos o criticavam, dizendo: lá vai o filho do sofrimento, lá vai o filho da aflição, aquele que causou dor à sua mãe, o filho da dor, o filho da angústia. Quem sabe, por um grande período da sua jornada aqui na terra, ele teve que lidar com as piadinhas dos irmãos, dos parentes, dos seus conhecidos. Mas chega-se um determinado período da sua vida que ele não se conforma com aquela situação, que aquele homem já adulto, ele não se conforma com o significado do seu nome. E o que ele faz? Ele vai para oração. Ele vai buscar a presença do Senhor. Porque ele sabia que o nome dele significava filho da dor. Mas ele se prostra diante da presença de Deus para fazer alguns pedidos. E ele, na sua oração, ele faz 4 pedidos ao Senhor. O primeiro pedido que ele faz ao Senhor é da seguinte maneira: abençoa-me muitíssimamente. Ou seja, ele estava suplicando pelo favor e pela graça de Deus na vida dele. O segundo pedido dele é: alarga as minhas fronteiras. Ele estava pedindo por expansão, influência, oportunidades. O terceiro pedido que ele fez: seja comigo a sua mão. Ele busca pelo poder, provisão e direção de Deus. E o quarto pedido que ele faz: livra-me do mal. Ele ora pedindo a proteção espiritual para não ser afligido pelo mal. Ele coloca então a sua vida diante da presença do Senhor com esses 4 pedidos, com essas 4 petições. O que ele faz? Ele não se conformou. Em um período da sua história, ele não se conformou. E ele vai buscar a presença de Deus. Então, o que acontece? Sabemos que quando o homem, sabemos que quando a mulher se posiciona diante da presença de Deus, com o seu coração contrito, com a sua alma se derramando diante da presença do Senhor, nós temos plena certeza e convicção que existe um Deus dos céus, como diz a letra de um determinado livro, existe um Deus dos céus, que a letra no papel não pode perceber, não dá
não dá para comparar o seu grande poder. Ele faz o que ele quer, porque poderoso ele é até o infinito. É o que a palavra do Senhor nos relata. E quando Deus quer agir, não é ninguém que pode impedir. Quando Deus quer agir, pode levantar a secretaria luciferiana para tentar parar a vida e a sua vida, mas a Bíblia nos relata que maior é aquele que está comigo, maior é aquele que está contigo, porque aquele a Bíblia nos relata que pode cair mil, ao lado, 10.000 à minha direita, mas nós não seremos atingidos. Ele orou, ele confiou no Senhor e a sua oração foi atendida. Já dizia um certo homem de Deus que a oração é o principal exercício da fé e é por meio dela que recebemos as riquezas de Deus. Quer receber? Ore. Quer ter vitória? Ore. Quer que a sua história seja mudada? Ore. Quer que as portas se abram para a sua vida? Coloque a sua boca no pó. Porque Deus tem o poder de realizar coisas extraordinárias na sua vida. Aí você pode orar hoje, Deus me dá bênção. A palavra do Senhor nos registra aos Efésios capítulo 1, versículo 3, que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Aí quando você ora para Deus alargar as suas tendas, segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz: cresceu na graça e no conhecimento. E quando você ora para que a mão de Deus esteja estendida sobre a sua vida, Isaías 41, versículo 10 diz: não temas, porque eu sou contigo, eu te ajudo, te sustento e te fortaleço com as minhas mãos poderosas. Quando você busca pela proteção da sua vida, a Bíblia nos relata Salmos, eu vou até ler para você. Salmos 121, versículos 7 e 8 diz da seguinte maneira: 121, 7 e 8. Quando você ora para Deus te proteger do mal, Deus ele vai te proteger, sim, Senhor, e sim, Senhora. Versículo 7 diz: o Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma. Versículo 8: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Meus queridos e minhas amadas irmãs, aquele homem chamado Jabes, ele orou fazendo os 4 pedidos. E o que aconteceu? Deus atendeu para a oração daquele homem. Deus ouviu a oração daquele homem. Aí Deus, ele pensa consigo mesmo e fala: eu vou mudar a história daquele homem. Você pensa que Deus não estava vendo? Desde o dia que aquela criança nascera até a sua fase adulta. Você pensa que Deus não estava olhando para a trajetória, para o percurso daquele menino que estava desenvolvendo,
acontecendo, sendo humilhado, sendo criticado, sendo zombado, sendo humilhado. Mas Deus diz: eu vou mudar a história deste menino, deste homem. É o que a Bíblia nos diz. O que a Bíblia nos diz? No versículo 9 e 10. Que este homem, chamado Jabes, ele foi o homem mais honrado. Ele foi o homem mais ilustre dentre todos os seus irmãos. Aquele homem, depois que ele foi ouvido por Deus, depois que as suas orações foram respondidas pelo Senhor, quem sabe as pessoas olhavam para ele e diziam: mas não é aquele que andava cabisbaixo pelas ruas, pelas estradas? Mas não era esse que andava tristonho, abatido? O que aconteceu com este homem? Mas o que aconteceu é o que nós sabemos hoje: que Deus ouviu a oração de Jabes e mudou toda a sua trajetória, mudou todo o seu percurso. Assim como Deus fez na vida daquele homem, o mesmo Deus de Jabes é o mesmo Deus que está entre nós nesta noite. Assim como Jabes, eu e você passamos, iremos passar, enquanto nós palpitamos os nossos pés neste planeta chamado planeta Terra. Nós iremos passar por dores, tristezas, aflições, mas eu tenho certeza e convicção na minha alma: se nós nos posicionarmos como aquele homem fez, buscando a presença de Deus através da oração, vai se cumprir o que o profeta messiânico disse: que as mãos do Senhor, ela não estará encolhida. Vai cumprir em nossas vidas o que o profeta messiânico disse: que os ouvidos do Senhor não estará agravado para ouvir as nossas orações, mas acontecerá o oposto. As mãos de Deus estarão estendidas para essa igreja e os ouvidos dele atentos para ouvir o seu clamor, atentos para ouvir as suas orações. Você crê nisso? Levante esse seu mão e glorifique ao Senhor. A sua vida, eu não estou aqui para brincar, estou aqui para transmitir a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela é séria. A palavra do Senhor é séria. Se ela relata que a oração tem o poder de mudar o percurso, mudar a história, eu acredito nisso. Eu sou um que acredito nisso. Tem alguém mais aqui nessa noite que acredita no poder da palavra, que acredita no poder da oração? Se você orar, Deus vai operar. Se você clamar, o céu vai morrer. O profeta Jeremias já relatava, dizendo: Deus, eu para mim responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Você não sabe, mas ele já preparou coisas que você não sabe nem conhece para a sua vida. Passaremos por dores, lutas, aflições, mas nós vamos clamar a Deus. E hoje nós temos certeza que
Quem habita em nossa vida hoje é o ser mais poderoso de qualquer coisa que existe neste planeta ou em qualquer outro planeta. Nós temos hoje o Espírito Santo habitando, residindo, morando dentro do meu e dentro do seu coração. Você vai passar por um momento de tristeza, muitas pessoas vão querer te humilhar, muitas pessoas vão querer te maltratar, muitas pessoas vão querer te julgar, mas o Espírito do Senhor está dentro de você, dizendo: pode romper em fé, meu filho, pode romper em fé, minha filha, porque eu te honrarei nessa terra, porque eu irei mudar a sua história nessa terra, meu filho. Não temas os levantes, não temas os ataques, não temas as afrontas, apenas confie no meu poder, porque eu irei operar, e porque eu quero operar, não há ninguém que pode impedir. Não existe ninguém que pode impedir. A oração muda história. Se você for perguntar para uma mulher que era estéril, ela vai dizer para você: eu me chamo Ana. Eu por muitos anos clamava a Deus, mas não tinha um filho. Mas um dia eu cheguei com meu coração quebrantado no templo em Siló, e lá eu comecei a clamar a Deus. E o sacerdote Eli chega diante dela e fala: mulher, por que você está embriagada? Ela fala para o sacerdote: eu não estou embriagada como o senhor está pensando, sacerdote Eli. Eu sou uma mulher angustiada de espírito. Eu estou aqui neste dia derramando a minha alma diante do Senhor. Eu estou aqui clamando a Deus para Ele me dar um filho. E o sacerdote Eli fala para ela: mulher, você pode voltar em paz para a sua casa, que o Deus de Israel te conceda a petição que tu fizeste neste dia. Passa determinado tempo, alguns anos, e quem vai lá novamente em Siló? Aquela mulher chamada Ana. Ela chega depois do menino chamado Samuel já desmamado. Ela chega lá no templo e começa a conversar com o sacerdote Eli da seguinte maneira: sacerdote Eli, o senhor lembra de mim? Quem sabe o sacerdote Eli não estava nem lembrando da face, do aspecto daquela mulher. Mas ela não chega sozinha. Aquela mulher chamada Ana, ela já chega acompanhada com seu filho. Aí ela aponta para o menino e fala: sacerdote Eli, por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu o que eu pedi. Se você for perguntar para o rei Ezequias, o que aconteceu com você quando você orou, rei Ezequias, ele vai falar para você na Bíblia: eu estava no meu palácio real. Quando o profeta Isaías chega ao meu palácio, ele pega um decreto e diz para mim: olha, rei, assim diz o Senhor, coloque a sua casa em ordem, porque certamente você vai morrer e não vai viver. O profeta Isaías entrega esta mensagem e vai saindo do palácio real. Quando Deus brada no coração de Isaías, mas antes de Deus bradar no coração de Isaías para voltar, você sabe o que o rei fez? Ele virou a sua face para a parede,
Virou a sua face para a parede e começou a chorar. Virou a sua face para a parede e começou a orar. Virou a sua face para a parede e começou a clamar o Deus Todo-Poderoso. E o que aconteceu? Deus ouviu as suas orações. E antes de Isaías sair do pátio, Deus fala para ele: Isaías, você pode voltar lá. Mas para que, Senhor? Porque eu mudei o decreto. O decreto que era de morte, Deus acrescenta mais 15 anos de vida para o rei Ezequias. A oração tem o poder de mudar história. Se